Olá, pessoal, começando mais um Pode Falar, um podcast com Elim Naim. Hoje nós vamos conversar, ele que é concursado do Estado, trabalhou na FENORTE, hoje na UENF, é analista de sistema, mas está à frente de um projeto muito bacana e a gente vai falar um pouco com ele. Carlos Jober Brito, mas todo mundo conhece como Jober Brito. Isso mesmo. Amigo, passa rápido, você nem vai perceber. Mas antes um pouquinho, é campista? Não é de Campos? Eu vim para Campos Novo, tinha 5 anos. Eu sou do interior de São Fidélis, entre São Fidélis e Cambuci. Sou da roça. Da roça. Isso, nasci lá na roça com os meus avós. E veio 5 anos para cá. 5 anos vim para cá, meu pai veio para cá e trouxe a gente para estudar. Filho de quem? Meu pai é Carlos Hamilton, aí que vem o Carlos, né? Ninguém me conhece por Carlos Job, porque o Carlos é dele. Ele sempre foi o Carlos da casa. Deixou o Job. Deixou o Job pra mim. E mãe? Minha mãe é Ieda, é lá de Pureza também. De Pureza. Lá daquela cidade. Pureza eu conheço, Pureza. É distrito de São Fidélis. Distrito de São Fidélis, Pureza. Meu avô tinha um pedaço de terra entre Cambuci e São Fidélis, lá pra dentro, que vai pra São João do Paraíso. Aí a gente é da roça lá mesmo. E esse sotaque é muito bonzinho. É papai. de lá. Já é papai? Sou pai de 3 meninas. Tô querendo neto já. Eu produzi 2 meninos. Então você produziu as meninas, eu produzi os meninos. Eu tenho minha filha Júlia, de 24 anos, casada, arquiteta. Tem uma filha Luísa, de 22 anos, está fazendo publicidade e marketing. E tem minha filha Manuela, de 19, que está pensando aí, está fazendo Enem. Para onde vai? Cada dia é uma coisa, cada dia quer alguma coisa, mas tá. Que bacana. Então, 3 filhotas. 3 filhotas. E eu vi que é uma escadinha parecida, 24, 22 e 19. Isso aí. Eu tenho um de 12 e um de 10. Então tá Parei, não vou pro terceiro. Eu... Todo mundo faz uma menina, eu falei, e vai que eu faço igual ao meu amigo aqui. Tentou vir para ver se a mais nova é. Manuela. Pô, vai que ele tentou algum homem e veio Manuela, então não vou tentar mais um homem. Eu quero uma menina, aí tento mais um homem e não dá certo. Muito bom. Amigo, a gente estava conversando aqui rapidamente antes de começar o Pode Falar. Analista de sistema, funcionário concursado do Estado. Isso aí. E da onde veio o projeto? Então, vamos lá. Explica um pouquinho para a gente poder entrar depois do projeto. Nós estamos em 2025, né? Então, em 2023, eu mudei de setor, eu estava no setor de desenvolvimento da UENF, e aí vim para a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, né? Na época, para ajudar a formar a Pró-Reitoria, estar com a Pró-Reitoria. Hoje, o nosso Pró-Reitor é o professor Milton Kanashiro, né? Um professor fantástico, um pesquisador fantástico. E aí eu... Na Pró-Reitoria, né, eu fui ajudá-lo no projeto, ele pediu para eu estar no projeto, e aí o projeto iniciou e foi crescendo, e hoje a gente está vendo se agora, né, o que eu vou fazer com ele, porque ele cresceu bastante, né, graças a Deus cresceu bastante. Fala um pouco do projeto. Então, vamos lá. Chegou à universidade uma emenda parlamentar, né, da deputada Carla Machado, chegou para a gente. Deputada estadual Carla Machado, do nosso município vizinho aqui de São Barra, mas também muito bem votada. É do Estado. Mas principalmente da região norte e noroeste aqui. E aí chegou com a proposta de uma formação complementar para os alunos de licenciatura da universidade. Nós temos hoje, a UENF tem cursos presenciais. Nós temos a licenciatura em Ciências Biológicas, em Pedagogia, em Química, Física e Matemática, totalizando cerca de 450, 500 estudantes de licenciatura presenciais. Mas a UENF também está no consórcio CEDERJ, né, que tem o FRJ, UF, enfim, Unirio e outras universidades. E lá nós temos licenciandos em Ciências Biológicas, Química e Pedagogia, que totalizam cerca de 2.500 licenciados. Então a UENF hoje tem só alunos de licenciatura, cerca de 3.000 estudantes de licenciatura. Que é muita gente. E aí pensou-se, nossa... os alunos, os estudantes neurodivergentes estão aí, estão chegando, em especial aqueles que estão no transtorno do espectro autista, né? E nós precisamos trazer uma capacitação complementar para os nossos licenciados, futuros professores, para que eles cheguem em sala de aula podendo acolher esses estudantes que tanto necessitam desse olhar de educação inclusiva, né? Até porque
hoje já é uma realidade, né? Eu estive, né, vereador, no ano passado, né? E durante o meu mandato, foi um mandato muito atuante de alguns vereadores, eu fiz parte disso, o vereador Leon, o vereador Bruno Viana, o vereador Twin, outros vereadores à época, sobre verdadeiramente a inclusão e, infelizmente, a falta de qualificação técnica, principalmente não só dos professores, mas também de educadores complementares que ajudem a esses professores, até pela questão do tempo, né? Muitas das vezes um professor ele não tem condições de cuidar de uma sala como um todo e de crianças que têm uma necessidade de ter um tratamento mais olho no olho, mais de perto, né? Mais individualizado. Eu tenho um filho, por exemplo, que tem TDAH, não o espectro autismo, mas que, obviamente, tem necessidades especiais do que uma criança normal, com prova adaptada e inúmeras coisas. E realmente, esse é um trabalho muito bacana, porque o professor antigo, que já tira leite de pedra, que a gente vive, infelizmente, num país onde a principal profissão é a menos valorizada, ou seja, a que deveria mais ser valorizada é a menos valorizada, ele já não tem muito recurso, já não tem muita qualificação, muito menos ele consegue ter uma formação de cursos que deveriam existir pós, ou seja, eu já estou na rede pública há 20 anos, acho que a rede pública deveria qualificar para que esse professor entenda que existe hoje um número, infelizmente, muito alto de crianças com autismo, TDAH, então, um número absurdo, ou seja, não é que essas crianças não existiam, né? Isso já foi discutido aqui, eu já entrevistei todos os profissionais de todas as áreas que você puder imaginar, psicopedagogo, neuropsiquiatra, todos que você puder imaginar, a gente já entrevistou aqui. O que acontece é que há o diagnóstico que antes não tinha o diagnóstico. É só essa. A criança, ela existe. Exatamente. Sempre existiu. Hoje nós estamos com acesso ao diagnóstico. E cada dia é mais precoce, né? Que é o ideal, né? Que é o ideal. E aí essas crianças estão aí para que a gente cuide. Né? E essas crianças antigamente eram esquizofrenia, eram uma série de doenças que não eram, né? Que depois, hoje consegue se detectar graças a Deus. Os manicômios, né? Exatamente. Que muitas delas eram colocadas lá como problema mental e fica lá, né? Não era o problema, né? Mas a modernidade, graças a Deus, a medicina, a neurociência está aí. Hoje existem profissionais para fazerem esse diagnóstico. Campos é uma cidade rica desses profissionais, existem ótimos profissionais hoje para detectar se seu filho tem ou não tem autismo, se ele tem ou não tem o TDAH, qual o distúrbio de atenção que ele tem, etc e tal. Então, o trabalho de vocês de já fazer com que esse novo professor já tenha esse olhar é espetacular, porque facilita muito o ali. Que não é logo ali, tá a 1 minuto dali. A gente vê de forma muito clara que nós estamos fazendo várias edições, né, do curso, então, à medida que a gente vê os profissionais, tanto os nossos alunos licenciados, e daqui a pouco eu falo dos profissionais também que a gente abriu para eles, educadores. Os professores já formados, né, que chegam para fazer e eles falam assim, agora eu sei o que fazer, agora eu sei como olhar, agora eu sei como lidar. Que a saidinha dele de sala não é porque ele não tem jeito ou tá preguiçoso, é porque ele precisa se autorregular para voltar, para continuar tendo aula, sabe? Fantástico, assim, é um descortinar mesmo, né? O curso está sendo... E a gente vê pelos testemunhos, sabe? E muitos chegam e falam assim, eu estou encantado, eu estou encantada com o que eu vi, agora eu vou saber lidar com os meus alunos lá que eu tenho em sala. Então nós vemos, como você falou, profissionais, não só o professor, mas mediadores, cuidadores, sem
formação. Sem formação para cuidar dos nossos estudantes. A gente tem visto isso nas escolas públicas, mas eu falo também das escolas privadas. Sim, muito. Porque inclusão é diferente de integração, né? Porque integração não, nós vamos acolher. Pega-se os estudantes, né? Coloca-se numa sala todos juntos, né? Ou se não, está na escola, mas um lugar separado, né? E não incluído, e não no meio. E não inclusão é todos, diferente. né? É diferente, né? Então, hoje, a maioria dos profissionais estão despreparados para a educação inclusiva verdadeira, para acolher esses estudantes neurodivergentes que estão aí precisando. Então, por isso que o projeto tem que crescer. Tem que crescer, tem que crescer. Porque não pode, isso não tem que continuar, não pode continuar. E aí, olha que legal, nós iniciamos o projeto, então, a Pró-Reitoria de Graduação, né, o professor Juraci, ele selecionou 29 estudantes de graduação, licenciandos, para serem os primeiros multiplicadores. Então, eles entraram e para terem a formação, e depois da formação, eles começarem a multiplicar o conhecimento. E já na primeira edição nós falamos, não, vamos abrir para os outros, que mesmo que não tenham sido selecionados, querem adquirir esse conhecimento, né? Então nós abrimos para mais licenciandos, e aí acabou-se o curso, eles começaram aprofundamento, nós falamos assim, calma aí, eles não vão ter que ser multiplicadores. Vamos abrir para os professores de escola pública, porque esses estudantes, para ser multiplicadores, a gente vai ter que treiná-los como capacitar, né? Sim. Abrimos para os profissionais de escolas públicas, municipal, estadual e federal. E aí que eu estou falando, as experiências desses profissionais que chegaram até nós, né? E aí, como nós temos essa quantidade de estudantes do consórcio CEDERJ, que moram em cidades vizinhas, enfim, Cabo Frio, São Fidélis, Bom Jesus, né, Nova Iguaçu, e queriam fazer, nós começamos a abrir turmas. E como a gente está fazendo pelo Meet, então nós temos a quantidade de 100 apenas vagas, a gente está abrindo 100 vagas ali, e a gente abre inscrição e lota a turma, abre inscrição e lota a turma. É porque hoje, primeiro, a gente tem que falar abertamente, né? Eu como empreendedor sempre falo isso, né? Hoje o mercado ele está mostrando cada vez mais o que é certo. Ou seja, a necessidade dessas escolas, sejam elas particulares ou públicas, aí eu já falo dos gestores, né? Uhum. Prefeito, do secretário, etc e tal, de que não há eu vou ser melhor, não existe ser melhor, tem que ter, porque hoje em dia a gente está num mundo onde você fazer o que tem que ser feito, você virou diferente. Você toma benção ao seu pai, você respeitar alguém já virou uma excepcionalidade, né? Vamos poder dizer assim, infelizmente. Sim, essa é a realidade do mundo de hoje. Verdade. Então, hoje a questão do olhar diferenciado com essas crianças, sejam elas com TDAH, com autismo, isso não há mais isso é uma urgência, isso é uma emergência. E isso, de fato, isso se fala muito mais do que antigamente e é muito mais cobrado do que antigamente. Esse é o primeiro ponto. Então, e o mercado mostra profissões que até bem pouco tempo não eram tão valorizadas, completamente diferente. Hoje um TO não é um TO de antigamente. É um especialista mais que requisitado hoje. Mais do que requisitado. E que antes ganhava-se 1.000, 2.000, 3.000 reais, e hoje tem TO ganhando 8, 10, 12 e por aí vai, porque virou essencial. Graças a Deus. As pessoas entenderam que não é uma questão de pode a escola A ter e a outra não ter. Tem que ter todas. Nós temos duas situações aí, né? Uma é que o professor, por natureza, deveria se ter esse olhar individual para cada aluno. Porque nenhum de nós aprende da mesma maneira.
Mas que não é uma realidade. Não tem como. Então, cada um de nós tem a sua necessidade, né? Sim. Cada um de nós aprende de uma forma, aprende de uma maneira. Só que agora, por causa dos estudantes que têm TDAH, que estão no espectro autista, TOD, TAG, enfim, tantos transtornos que têm aparecido, agora está por força de lei. Então, nós temos força da lei agora, né? Nós temos... Não é mais um diferencial. É bom que... Não, tem que ter. Tem que ter. Então, nós temos a lei de inclusão, LDI, nós temos... Saiu uma lei estadual específica para o autismo agora no final de setembro. Saiu um decreto semana passada, decreto... ai, meu Deus, do governo federal, falando sobre a inclusão, embora esse decreto exista muita discussão, porque a gente fala de inclusão, mas nós temos que olhar a especificidade de cada estudante. Então, a gente tenta ao máximo esta inclusão. Só que a gente tem que reconhecer que existem algumas crianças, alguns jovens, alguns adultos, cujas necessidades precisam de um acompanhamento especial nessas associações especiais, nessas escolas especiais, né? E esse decreto veio para abolir essas escolas especiais, como se todos esses estudantes tivessem condições, dentro das suas especificidades e necessidade de apoio, de estar dentro de uma sala regular sem esse apoio lá. Que não dá. Que não dá. Então, cada um é um. A inclusão se dá olhando cada um, a necessidade de cada um, o que faz ser possível adaptar, como descobrir a forma com que esse estudante aprende e depois, na hora de avaliar, como avaliar o que ele aprendeu. Então, sim. Né? É um duplo trabalho. Exatamente, é o ensino e avaliação. Então, nós temos lá na UENF, imagina, nós temos professores lá com currículo internacional, pesquisadores de ponta, que sempre chegaram lá no quadro e foram escrever, e os alunos que corram atrás, né? Vamos correr atrás para a gente conseguir. Agora não. Agora é quebrar o paradigma, ou seja, o professor vai, com toda a sua experiência, que nunca fez pedagogia na vida, ele é pesquisador, ele vai ter que falar assim, nossa, eu vou ter que olhar agora para saber se o jovem aprendeu ou não. Como que o jovem aprende? Primeiro, como que ele aprende? Eu vou ter que ensinar da forma que ele aprende. Usando, de repente, se ele tem hiperfoco, de repente, em jogo, uma gamificação. Se ele tem hiperfoco em desenho, como que eu vou fazer para estudar uma célula para ajudá-lo a aprender daquela forma? E aí não é só para ele. A inclusão se dá a partir do hiperfoco dele, da forma com que ele vai ficar vidrado. Eu vou fazer com a turma toda. Isso é adaptar, isso é incluir. E depois, ao invés de ter uma prova tradicional, não que a gente esteja tirando a prova é necessário. A prova, não, talvez não. É mais uma ferramenta para avaliar. Porque o que é uma avaliação? Eu descobri o que você aprendeu no conteúdo. Ou não do que eu te ensinei. E como que eu vou descobrir? Eu posso usar inúmeras formas. Posso usar trabalho, posso usar seminário, posso usar prova oral, posso usar prova escrita. Se for prova escrita, eu posso adaptar, né? Um estudante, por exemplo, com TDAH, com dislexia, ele começa, se você colocar um texto grande, eu vivo isso. Ele começa a ler, quando chegar no final, ele não sabe mais o que está no início. Então vamos pegar esse texto e vamos fracionar, vamos dividir. Não é supressão de conteúdo, é você colocar a forma com que a condição dele o permite aprender, o permite ler, o permite responder. É isso. Agora, curiosidade. Pode falar. Você já em algum dos seus sonhos, você imaginava viver o que você está vivendo? Nunca. Porque, cara, é totalmente... tipo assim, o cara que é analista de sistema, com todo respeito, muito mais frio. Sim. Não do ponto de vista de ser humano. Você pode ser um analista de sistema, ser um cara aberto, ó. Mas é uma profissão mais fria, né? Você analisa dados específicos. Exato ali, né? Exato, né? Para dirigir um projeto 170 milhões de vezes humano. 100% humano. E que não é nada frio, que não é nada exato. Pelo contrário. Que, pelo contrário, não existe exato. Na edição presencial,
existe uma... Vou dar um spoiler aqui. Vai. Existe uma dinâmica que a gente faz, a professora Fátima, fantástica, ela faz de estimulação sensorial. Por exemplo, você foi lá no shopping, normal, então você passeou no shopping, andou normal. Vamos imaginar que esse seu filho estivesse no transtorno do espectro autista, né? Ao passear no shopping, ele escutaria alguém gritando uma outra pessoa, ele chamaria atenção alguém correndo, chamaria atenção, de repente, alguém espirrando um perfume, aquele cheiro de perfume. Então, os sentidos dele, né, a forma com que ele vai reagir a tanto estímulo sensorial é muito diferente do nosso. No entanto, que muitas pessoas que estão no espectro autista, a sensação é de esgotamento, sabe? Porque são colocados em tanto estímulo, então eles fazem uma dinâmica, eles vedam os nossos olhos. E a gente entra numa sala onde existe prato batendo, perfume sendo jogado em você, você coloca a mão em várias texturas de tudo que é forma, e eu vou te falar. Eu quero fazer esse trem aí. Aí você fica descalço, você vai pisar, que eles colocam um monte de situação lá. E algumas pessoas precisam de acolhimento, né? Alguns que têm transtorno querem fazer desregulo, precisam de acolhimento ali, tem psicólogo ali. E outras pessoas que não estão no transtorno, mas que não se sentem bem, sabe? E eu fiquei parado, eles ficaram preocupados comigo. Mas eu vou falar, o meu coração ficou apertado pensando como essas crianças passam por tudo isso. Passam por tudo isso sem que sejam entendidas. Não as entendem. De repente, ó, a gente está aqui conversando. Tem um barulho de um ar, de alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Que a gente não está prestando atenção. Que ela tá. Só que esta criança, aquilo dali está incomodando a ponto dela não conseguir ficar aqui no bate-papo com você, que ela vai ter que sair. Aquilo dali está fazendo com que ela se desregule. Então é necessário que desligue. De repente, o desligar vai fazer com que aquela criança fique quieta. Pare de ficar correndo. Muitos pais até falam, essa criança não para. Ela não vai... Veja o que está causando essa desregulação a ponto dele ter que correr. Por que esse correr? Ele está tentando se regular. Porque aquele barulho, aquele som, aquele cheiro está desregulando ele. Ele vai procurar o chão, vai rolar no chão. Por quê? O chão é apoio. O chão é a forma dele se regular. Deixa ele rolar no chão, não se preocupa não. Daqui a pouco ele se regular, ele vai levantar e vai sentar de novo, ficar quietinho. Sabe? Então é isso. E você nunca imaginou isso? Eu não, de estar dentro dessa, não. Estou muito feliz, muito feliz. Percebe-se. Muito feliz. Dá pra perceber que, tipo, hoje você não consegue imaginar não estar. É uma boa causa, né? É uma causa de excelência. E a gente vê a fragilidade não só do professor e daqueles que estão relacionados ao ensino, principalmente dos pais. Como família, como dos pai, pais. Como mãe, sabe? Hoje nós temos que entender como cuidar de nós mesmos, né, neurodivergentes, em todas essas situações, em suas comorbidades, para poder acolher. Isso é ser humano. Né? Você falou de humano. Isso é ser gente. A gente hoje está tão frio que a gente esqueceu de ser gente. Essas situações, por força de lei, estão nos forçando a voltar a ser gente, né? Porque tem que ser, porque se não for, vai lá no Ministério Público e manda colocar para dentro e manda reconhecer e manda fazer o que tem que fazer, né? A escola hoje é obrigada a. Tem leis para isso, né? Os autistas têm direito, e os direitos têm que ser cumpridos, né? Então a gente fala como ser verdadeiramente professor. Mas aquele professor, aquela instituição que não quiser ser, a gente fala assim, então vamos lá, nós vamos mandar você ser. Né? E eu acho, o que eu acho muito ruim é que a gente fez aqui há pouco tempo falando sobre empreendedorismo de uma startup e da UENF, inclusive, uma empresa jovem, que é incubada lá. Uma jovem da UENF, uma startup chamada Biotech, que fala sobre validação de alimentos, etc. E o grande problema é que
isso é um ciclo, né? Porque, na verdade, o ser humano ele quer culpar algo ou alguém. Então, o pai quer culpar a escola de não ter o que por lei deveria ter. O empresário, ele culpa o gestor porque ele é obrigado a colocar algo que é lei e que é necessário que tenha, mas se ele cobrar mais caro, aquele pai ou aquela mãe como um todo não consegue pagar. Então, se ele cobra o que deveria ser, a conta não fecha. Aí ele reclama do gestor que não ajuda a escola a fazer algo que é lei. Ou seja, é um culpando o outro e o sistema trava. Porque eu sempre olho também para o lado do empresário. E eu acho que esse é um grande erro do ser humano como um todo. É você nunca olhar para o lado do outro. É sempre olhar para o seu. Ah, não. É isso e ponto. Mas é isso e ponto como? Porque hoje, qual é a grande dificuldade? Hoje, nós gostaríamos de ter um ônibus que levassem a gente de um lugar para o outro. E pagamos por aquilo. Só que o empresário diz que o valor que ele cobra para que você se locomova de um lado para o outro não é o suficiente para poder pagar a conta dele e ele ser empresário. Ou seja, esse é o grande problema. É sempre um querendo culpar o outro. E não senta-se os três, as três pontas do iceberg, que é o cidadão, quem faz a roda girar, que é o empresário, e os gestores, porque infelizmente a gente vive num país onde ser político virou profissão. E não vocação. E não vocação. É tudo errado, é tudo trocado. Eu lembro quando eu era vereador. Ah, você o quê? Eu sou empresário autônomo. Eu estou vereador. Não vivo disso daqui, não é que isso aqui não paga a minha conta. O instituto da minha mãe, que é tocado pela minha família, eu perdendo a eleição, ele vai continuar, porque não é um projeto de política, é um projeto de vida. Só que isso é tudo errado. A gente vive num sistema que é completamente trocado, onde as pessoas que resolvem um país não sentam. E aí fica... Você falou uma coisa interessante. Vamos pensar numa creche de bairro. Nós temos lá uma creche de bairro bonitinha, direitinha, arrumadinha, né? Que sempre acolheu muito bem os seus alunos, cuidou bem, todo mundo gosta. Imagine entrando 3 estudantes autistas com comorbidades, com situações como dislexia e também disgrafia. Imagine esta escola, nesta turminha, ter que ter 3 mediadores, um para cada um. Sabe? Então, até mesmo o valor da mensalidade, porque esses 3 serão mais 3 profissionais, que terá que ser incluído em toda a despesa daquela creche. Porque não pode ser paga por aquele pai, não por pode aquela ser mãe. pago por aquela pai. Exatamente. Tem que ser distribuído por todo mundo. Então, vai ter que elevar. E aí eleva, de repente, perde aluno, né? Mas é uma realidade a se enfrentar, porque aqueles estudantes precisam daquela atenção. Só que não é discutida. Não é. Por isso que boas escolas, bons empresários acabam falindo. Hoje... Porque hoje, com todo respeito, e aí eu quero que... Eu vivi isso durante 4 anos. Estamos avançando, sim. Mas hoje... nem o estadual, nem o municipal, nem o federal, nem o particular tem condição. Nenhum deles tem. Olha... Não tem. Os profissionais, eles não são capacitados. Não estou generalizando. Sim. Eu estou dizendo a maioria, sua grande maioria. Não tem conhecimento técnico para exatamente lidar com o diferente. Porque, na verdade... aquela criança, ela não é melhor ou pior. Ela é diferente. Ela tem
dificuldades diferentes. Tem crianças que não têm TDAH e não têm autismo, mas têm dificuldades com outras coisas que o TDAH e que o autista não tem. E essas dificuldades, porque o ser humano é diferente. E essas dificuldades sempre foram vistas pelos primeiros anos, pelos anos iniciais. Sim. Ali, né? Pela tia ali, né? Sempre cuidando e olhando. Só que agora tem outras especificidades com essas crianças, exatamente, com esses transtornos que estão chegando e precisam ser vistos, né? E até mesmo a depressão. Tem crianças novinhas que têm diagnóstico de depressão. E a depressão é uma enfermidade que paralisa, às vezes, mas dependendo do nível da depressão, mais que um TEA, mais que alguém que tenha TDAH. E, gente, eu falo isso, né? Quando estive vereador, a maioria dos meus projetos era desenvolvimento econômico, empreendedorismo como um todo, oncologia, pelo projeto de vida, e ligado à profissão do século. Para mim, a psicologia é a profissão do século. O psicólogo na minha concepção, a gente vive um mundo doente. A minha opinião como cidadão. Eu estou falando que eu tenho psicóloga, não consigo imaginar já há 8, 9 anos, não sei nem quanto tempo já tem. Acho extremamente necessário. Eu acho que a psicologia ela é um trabalho muito mais de prevenção do que propriamente de... A gente tinha um preconceito gigante de psiquiatria e de psicologia, porque achava que só maluco podia ter psicóloga. E hoje, pior ainda, hoje a gente está indo para não, eu espero ter um problema para poder ter um acompanhamento psicológico. Totalmente divertido, né? Mas a profissão do século, na minha concepção, é a psicologia, porque a geração é uma geração, na minha opinião, doente, mentalmente falando. Sim. Em todos os aspectos, de todos os ramos de atividade. E a psicologia, ela veio exatamente para tentar fazer o que antes a gente não via, né? Porque antes, não, tem um probleminha, não é um probleminha. Às vezes aquela criança, ela é depressiva, ela não tem o TDAH, ela não tem o autismo, mas ela é uma criança doente, porque na verdade a depressão é uma doença, não é precisa de atenção. Não é eu estou, não, eu sou. É isso. Você precisa... Aquilo tem que ser tratado. E a depressão, ela não é curada. Não. A depressão... Não existe isso. A depressão pode diminuir ela um pouco... Tratada. Isso, é tratada. Isso aí. Ela fica um tempo ali, você pode viver muito bem, mas nada impede, ou... Enfim, é muito difícil você prever que algum dia ela não vai ali crescer de novo, ter a sua intensidade aumentada. Amigo, o projeto hoje, então, tem através do Meet... Né? Então, explica hoje a situação real do... Como que nós estamos? Nós fizemos turmas presenciais e aí nós começamos a fazer turmas online para os nossos estudantes semipresenciais do consórcio CEDERJ, né, que são estudantes da UEF. Sim. E aí nós estamos com 4 turmas cheias. Chegou a 100, a gente para a inscrição. Hoje inicia uma outra turma, é a turma número 4. Então, hoje nós estamos com 4 turmas simultâneas cheias. Acontecendo cheias. Né? E aí nós estamos com inscrição aberta para uma outra turma, onde nós não só abrimos para os profissionais de educação, como abrimos para os pais atípicos, as mães atípicas, isso. Para aquele que quer saber, aquele que tem entendimento. Ontem, eu não vi hoje, ontem nós já tínhamos 344 inscritos. É uma turma que vai começar semana que vem, e aí eu aproveito o seu espaço aqui para divulgar, claro. Né? Nós temos o Instagram da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, que é PROAC. Então, @PROACUENF. @PROACUENF, entra lá, que tem o link na bio lá para fazer a inscrição gratuita pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tem um card lá no feed também que está fixado lá para saber todo o conteúdo que é dado nesse curso, liberado para todos. E é bacana a gente estar falando, primeiro, parabenizar a deputada estadual Carla Machado pela emenda e pelo início do projeto. Sim. Né? Acho que a gente tem que valorizar, tem que dar mérito a quem busca
olhar isso com um olhar Ter diferente. esse olhar, Então, né? Esse olhar. primeiro, parabenizar a deputada pelo projeto, pela iniciativa de estar fazendo o projeto. Segundo, até perguntar, hoje esse projeto já caminha com verba própria? Como é que funciona hoje esse projeto? Como emenda Até para incentivar outros fazerem. Isso, isso, gostei disso. Como emenda parlamentar, nós temos até dezembro para executá-la, né? Então vamos executar Sim. até dezembro. E aí nós já estamos pensando o que fazer ano que vem, porque a gente não quer que acabe, quer que continue. Não, tem que ser renovado. Continue. Tem que ser renovado. Nós vamos então iniciar essa quinta turma, vai ser a última turma desse curso. Até o final de dezembro. Até dezembro. Que vai acontecer agora em novembro, na verdade, porque dia 30 de novembro nós vamos ter um simpósio. Primeiro simpósio TEA Consciência. Pô, que legal. E aí nós vamos ter um dia inteiro, 30 de novembro, nós vamos terminando as inscrições dessa turma que vai começar semana que vem, a gente já abre a inscrição para o simpósio, né? E a gente vai estar divulgando bastante. E nesse simpósio serão apresentados os projetos. Lembra daqueles bolsistas que a Prograde selecionou? Sim. Eles estão desenvolvendo projetos com essa equipe de profissionais que estão orientando para nós termos uma mostra TEA Consciência no simpósio. Já para dia 30 de novembro. E que tenham bastante divulgação e que tenham muitos convidados, principalmente gestores políticos, para estarem lá, ver o resultado de um trabalho bem feito e, obviamente, continuarem. Que a gente continue com esse projeto. Que continue e que amplie, se Deus quiser, um projeto que foi feito, que é um sucesso, que funciona, que dá resultado e que não pode parar. Não há essa hipótese. Eu acho que não tem que ter essa hipótese. Tem muitas escolas, os professores vão lá, tem que levar para nossa escola, tem que ir lá, né? Às vezes a gente vê um profissional de uma escola que vai lá e só ele for. E a profissional fica desesperada, assim. Que ela queria que todo mundo tivesse lá, todo mundo tivesse esse conteúdo. Se você me permitir, eu queria falar um pouquinho. Fica à vontade do simpósio. Do conteúdo do curso. Tá. No conteúdo do curso, a gente tem uma psicóloga que fala sobre desvendando o TEA. Características, cognição e processos de aprendizagem no TEA. Ela fala quais são os critérios para descobrir, né, uma criança, uma pessoa que está no espectro autista. Nós temos, depois, acomodações sensoriais no ambiente escolar, que trata também dessa parte de neurociência, que fala de toda a parte motorosensorial, né, que é muito legal. Nós temos o famoso PEI, específico para o autista. Nós falamos sobre ensino e avaliação utilizando recursos digitais, como a gamificação pode ajudar muitos estudantes. Nós temos os livros, a literatura infanto-juvenil como recurso pedagógico no processo de escolarização para estudantes com TEA. Nós temos a parte lúdica, como a parte lúdica também pode ajudar. Nós temos estratégias para o ensino. Nós temos falando sobre o capacitismo. Nós falamos sobre estratégias para interação de suporte e abordagem em crise, né? Um aluno, como fazer quando um aquela estudante criança em crise, o que fazer. Então, um conteúdo assim riquíssimo que hoje extremamente necessário. O profissional de educação tem que, como o ar que a gente respira, tem que ter conhecimento, e nós todos, enquanto sociedade, nós precisamos também buscar isso. Esse conhecimento, né? Eu acho que não só os pais ok, mas ok que eu digo, a gente já sabe que é extremamente necessário, até porque nós como pais de seres iluminados, que eu falo mais atípicos, né? Eu vejo o quanto a gente precisa entender tudo dos nossos filhos, né? Mas eu acho que como cidadão a gente tem que entender, porque é esse lado que eu sou muito romântico, né? Eu sou um cara muito humano, então eu sou o cara moda antiga, vamos botar assim. Mas eu acho que o ser humano, ele parou de olhar para o outro. Ele continua... ele deixou ainda mais de olhar para o outro. Então, esse é um problema. Eu não tenho isso não é um problema meu. Infelizmente,
Eu vejo muito essa questão da internet, né? Que veio para ajudar muito, mas que também veio para deixar o ser humano mais frio. Eu, como pai, eu vejo isso. A internet é bacana, o avanço da gente poder estar falando aqui, uma pessoa no Japão vê a gente, no Uruguai, mas o quanto isso também é perigoso e é frio. Da gente entender que o ser humano ele tem que olhar para o outro. Eu não tenho, mas eu tenho que me colocar no lugar como pai. Poxa, eu tenho casos de amigos que têm pessoas com espectro autismo e autista, e eu vejo aquele sofrimento, porque é algo que é muito mais forte, né? A falta de capacitação, às vezes, daquele pai ou daquela mãe, de não saber lidar com a situação. É o ser humano de olhar, mas ao mesmo tempo se formar para saber olhar. Porque você olhar também, ser gente, né, e olhar, se você não tiver o conhecimento... Você não resolve. Você não ajuda. Você não ajuda em nada. E quando você se forma, se capacita, você evita ter preconceito, capacitismo, né? Ou, enfim, qualquer outra situação que não vai valorizar o outro sendo o outro, né? Na sua individualidade, né? Job, o simpósio já tem data ainda não? Dia 30 de novembro. 30 de novembro. 30 de novembro na UENF. As inscrições, então, para a 5ª turma online estão abertas. Do projeto. Do projeto. @PROAC-UENF. Sim. E aí, quando começar dia 1º de novembro, nós vamos abrir as inscrições já para o simpósio. Vai ser o dia inteiro na UENF, né? Onde lá teremos a mostra do pessoal. Várias atividades, que está projetando. Do pessoal que já está cursando. Isso aí. Assim, já aprendendo. E aguardamos todos lá. Professor, obrigado. Eu acabei falando professor, mas... Sem problema. Sem problema. Job, papai do céu abençoe, que mais gestores, mais pessoas, não só do ambiente público, também do ambiente particular, empresas, valorizem o projeto, incentivam o projeto, investem no projeto, porque não tem nem como pensar em dezembro acabar, não estar divulgando a nova turma que vai se iniciar em 2026. Eu acho que isso aí não tem nem que ser cogitado. Eu acho que você já tem que estar pensando, e tomara que a gente tenha boas pessoas do simpósio. Parabenizar mais uma vez a deputada Carla, que ela consiga manter e outros ajudarem, né? Não ficar olhando, eu, João, Pedro, Joaquim, Manuel, é importante que o projeto continue. E tenha o Pode Falar, tenha todo o grupo que hoje ajuda ao Pode Falar, que é o Manchete, é o Campus Ocorrência, o Clique Campus, ou seja, todos os veículos de comunicação que são engajados também nessa missão de vida, porque na verdade não é um querer, é uma necessidade que a gente tem que se adaptar cada vez mais. Não tem como deixar de falar também da nossa reitora. Eu ia falar, eu tive o prazer. A professora Rosana, ela é uma mulher assim à frente do tempo. Empreendedora, está se gastando pela universidade, uma visão humana, olha para todos os lados, para todas as pessoas, quer cuidar de todo mundo. Eu tive o prazer de entrevistá-la aqui. Fantástica, ela é fantástica. Eu tive o prazer de entrevistá-la. Ela é fantástica, uma pessoa, enfim, muito bom. Gente, esse foi mais um Pode Falar com a Elina aí. Fiquem ligados, entrem lá no site da Pró-Reitoria. De assuntos comunitários. No site não, no perfil do Instagram. @PROAC-UENF. Então, @PROAC-UENF. PROAC-UENF. E, se Deus quiser, dia 1º de novembro, você vai estar fazendo parte aí estar fazendo a inscrição, de ir no simpósio, ver todo o resultado, que já existe, né? Mas o resultado também desses novos profissionais, desses novos seres humanos capacitados para lidar com nossas crianças com autismo, com TDAH e com todas as outras especialidades. Eu prefiro falar assim, minha mãe fundou a PAI em Campos,
Não sei se você sabe dessa que história. legal, que legal. Mas meus pais, Nelson aí que você conhece, e a Nélia, que já não está mais aqui, há 28 anos atrás, criaram a PAI. E a PAI é Crianças Especiais. Então, não só aquelas crianças com síndrome de Down, mas também hoje as crianças que têm o autismo, que têm o TDAH e todas as outras especialidades, podemos dizer assim, porque uma criança é sempre um anjo, é sempre um ser especial, sem maldade, que nós, seres humanos, acabamos tendo. Então, que o Papai do Céu abençoe, que o projeto continue, e até semana que vem, com mais Pode Falar com a Elina aí. Fui!